Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma palavra, uma frase, né, uma expressão que irá aparecer aqui nesse capítulo é necessário. É necessário, a expressão é necessário vai aparecer aqui nesse capítulo e ela tem uma razão de ser. Ela aparece, na verdade, 4 vezes no Evangelho de João. 3 vezes nesse capítulo. No nosso João 3, versículo 7, o Senhor já tinha dito isso para Nicodemos. Não te maravilhes de te ter dito, é necessário vos é nascer de novo. Então isso foi uma vez que o Senhor fala com Nicodemos da necessidade do novo nascimento. Então essa necessidade é o ponto de partida para qualquer um que quer se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Mas essa necessidade não cabe, na verdade, a nós, né? Porque ele não estava dizendo isso, é necessário nascer de novo, do ponto de vista imperativo, né? Como se ele nascesse de novo pela sua própria capacidade. Não. Apenas dando uma lista do que precisava acontecer. Então era necessário nascer de novo. Depois no versículo 14, então é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Primeiro do lado do homem, necessário que ele nasça de novo. Do lado do Filho do Homem, do lado do Senhor Jesus, necessário que ele seja levantado. E finalmente, no versículo 30, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, no primeiro caso, o necessário relativo ao pecador. É necessário nascer de novo. Segundo caso, necessário relativo ao Senhor. Ou seja, é necessário que ele seja levantado, que ele seja pregado numa cruz. O terceiro caso, necessário, no versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Esse necessário é aquele reconhecimento que um servo de Deus deve ter em relação a Cristo. Ou seja, que ele não é ele que é necessário fazer alguma coisa, né? Reconhecendo sempre que é necessário que o Senhor cresça aos olhos dos homens e não os seus discípulos. E a quarta vez vai acontecer no capítulo 4, nós lemos no versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Aí nós vemos que isso aqui tem a ver com a compaixão, misericórdia e plano de Deus em salvar o pecador, em buscar e salvar o pecador. Para o Senhor é uma necessidade encontrar o pecador e salvá-lo. É uma necessidade. Assim como é uma necessidade para nós nascermos de novo, para podermos receber vida e então sentirmos o peso de nossos pecados e sermos convencidos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E é necessário também, para que a obra de Cristo fosse completa, que ele fosse levantado, como a serpente era levantada numa vara no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado. E nós, como servos, filhos de Deus agora, mas no papel de servos também de Cristo e de Deus, nunca devemos querer ter uma posição para nós. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então essas 3 ou 4 necessidades aparecem aqui, são as 4 vezes em que essa expressão aparece no Evangelho de João. Eu achei importante chamar atenção para isso. Mas o capítulo 3 aqui, a partir do versículo 22, nós vemos que ele foi com os discípulos e batizava junto com seus discípulos. Mas se nós abrirmos no capítulo 4, nós vamos entender logo no início do capítulo 4, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então esses primeiros versículos do capítulo 4 de João são importantes para nós entendermos que o que está dizendo aqui, que ele foi com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Mas ele, na realidade, ele pessoalmente não era quem batizava. Ele batizava através dos seus discípulos.
E nós devemos entender também que quando nós estamos fazendo essa obra de batizar, o Senhor é que está por trás do desejo de nós batizarmos alguém. Lembre-se sempre que a ordem do batismo não foi dada para o batizando. O que é o batizando? Aquele que é batizado. O Senhor Jesus não falou, não chegou para um não batizado e disse assim: seja batizado. Ide e seja batizado. Ou vinde e seja batizado. Não. A ordem foi dada para os discípulos. Ide, fazeis discípulos, batizando-as tal e tal e tal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordem dada para quem batiza. Isso é importante lembrar, porque quem prega o Evangelho, muitas vezes chega num momento em que a pessoa crê em Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio, agora eu creio. E agora? Tudo bem, vai então, siga a sua vida, tá? Tchau, prazer conhecê-lo. Não. Você tem que ser batizado. Essa é uma ordem dada a quem batiza. Não ao que é batizado, a quem batiza. É uma responsabilidade de quem faz o discípulo, de quem prega o Evangelho, de quem faz o discípulo. E faz discípulo para Cristo, né? Não é fazer discípulo para si mesmo. Agora você é meu discípulo, eu tenho muitos discípulos aqui, eu ganho por comissão de discípulo. Não é uma rede de discipulado tipo Avon, né? De alguma coisa desse tipo. Embora existam denominações que fazem isso. Que você tem que ter os seus discípulos e ampliar, daí faz aquela pirâmide, né? Cada discípulo tem mais 10 discípulos, cada discípulo mais 10 discípulos, e assim por diante, como se fosse uma empresa americana de venda multinível, de marketing multinível. Não é isso. Fazemos discípulos para o Senhor Jesus, não para homem algum. E aqui então, no capítulo 3, 22, 23, nós vemos que João batizava, João Batista aqui, que era o que batizava, e é sempre bom entender que o batismo de João não é o batismo cristão. Como que a gente sabe disso? Porque indo lá para Atos, nós vamos encontrar uma passagem, no capítulo 19 de Atos, ele encontra, no versículo 1, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, nós vamos aprender isso quando chegarmos lá no livro de Atos. Mas o nosso assunto aqui, então, é o batismo de João, que não era um batismo cristão, tanto é que esses homens precisaram ser batizados novamente. Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Aqueles judeus que se arrependiam de não terem guardado a lei, de não terem obedecido a Jeová como devia ter sido, não é? Eles se apresentavam arrependidos para João e eram batizados nas águas por João. E agora o que acontece aqui, no versículo 25, nós devemos sempre ficar atentos, porque sempre que o Senhor tem uma obra, ou tem algo, fazendo algo, vão surgir algumas peninhas, né? Vão surgir aqueles que vão procurar, como a gente costuma dizer, pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo. Pessoas que vão chamar atenção para outra coisa, que não é o foco. Não é o principal foco. E aqui acontece isso. Acontece isso. Tem um versículo lá em Tito, no último capítulo de Tito, capítulo 3 de Tito. Versículo 8 primeiro. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras.
essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas ou discussões, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Isso aqui nos ensina que sempre existem aqueles momentos ou aquelas pessoas que querem nos levar para discussões, para debates sobre assuntos diversos. Hoje alguém me perguntou, falou assim, mas na Bíblia fala que é vinho mesmo, não é suco de uva. Sim, na Bíblia fala que é vinho mesmo e não é suco de uva. Agora, vamos discutir isso? Não é? Pense cristãos morando num país islâmico, onde é proibida a posse de bebida alcoólica. Não é só proibido beber bebida alcoólica, é a posse de bebida alcoólica. É como se a pessoa guardasse em casa cocaína, né? É uma droga nos países islâmicos, alguns dos mais severos, né? É proibido. E irmãos precisam celebrar a ceia. E eles podem, então, se não existe uma outra possibilidade, utilizar o suco de uva. É claro que é um arranjo, né? Vamos chamar um quebra-galho, porque se ficar discutindo ad infinitum se é suco de uva, se não é, se é vinho doce ou vinho seco, ou vinho suave, se é branco, se é vinho roxo, vinho vermelho, não vai acabar nunca, não vão celebrar ceia. Simples assim. Vai acabar. Vai ficar discutindo. Então, o que está na Bíblia, fazemos. Mas quando não há possibilidade, tipo assim, pão é feito com trigo, correto? Todos concordam com isso. É feito com trigo, água, farinha de trigo, água, sal, etc. Muito bem, você está numa cidade, não tem farinha de trigo, mas tem farinha de mandioca. Então, vamos fazer um pão de farinha de mandioca. Um pão de queijo. Vamos fazer um pão de queijo. É pão, é pão. Nós chamamos de pão, é pão. Podemos até escrever em cima pão, para ninguém ficar confuso com aquilo, né? Escrevemos pão. Mesmo porque o pão que se consumia nos tempos do Senhor Jesus não era nem esse pão que a gente compra em padaria. Era uma coisa chata. Estava mais para massa de pizza. Aquela rodela era assada em cima de uma pedra. É o pão que se vende lá no Oriente Médio. Então, entrar em discussões loucas, como ele fala aqui, questões loucas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, porque não chegam a coisa alguma. Então, voltando aqui ao nós estávamos falando aqui dos discípulos, que lá em João 3, e nós vamos ver mais um probleminha que vai aparecer aqui também nesse sentido. Estão pensando assim, os irmãos em países onde ele não achou um pão de trigo, não achou vinho, só achou suco, só achou... Não vai celebrar a ceia? Não, celebra a ceia. Se lá não tem disponibilidade dessas coisas, então vamos improvisar. Eu já estive em conferência nos Estados Unidos, que são feitas em escolas, eles alugam o ginásio de esportes da escola, a quadra do ginásio de esportes, enche de cadeira, né, porque é muita gente. E na hora da ceia, quando passou o cálice para mim, eu experimentei, era suco de uva. Depois perguntei para o irmão, escuta, é suco de uva que vocês usam aqui? A gente só usa na conferência por causa da lei, da legislação, que não permite que você entre numa escola com uma garrafa de vinho. Então, para a gente atender a legislação, e como esse lugar é o mais barato e também mais adequado para fazer a conferência, porque tem todas as instalações, tem cozinha também para fazer a comida e tal. Então a gente usa aqui. Então é assim, simples. Na simplicidade você resolve os problemas, não transforma em doutrina aquilo. Tipo assim, a partir de hoje vamos todos ter que celebrar a ceia com suco e massa de pizza. Não é isso, não transforma numa doutrina, não é? Então voltando aqui, no versículo 24, 25... de João 3,25, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Esses que estavam levantando a questão, certamente estavam pensando no batismo de João como uma das muitas
formas de batismos que havia no judaísmo. No judaísmo eles usavam água para purificação. Então as pessoas eram purificadas com água, davam banho de água numa pessoa, lavavam os pés da pessoa. O sacerdote tinha que ser lavado para poder entrar na sua ordem, lá nos seus afazeres sacerdotais. Quando nós lemos ali em João capítulo 2, na festa de casamento, tinha 6 talhas para purificação dos judeus. Então, para ter 6 talhas numa casa de alguém que estava casando, é porque a purificação que os judeus faziam era um negócio importante que devia acontecer com frequência e com grande quantidade de água. Agora, então, aqui, esses judeus, eles tentam associar agora o batismo de João com purificações judaicas, que é no versículo 25. Houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus. Esses judeus deviam ser, talvez os fariseus que estivessem ali, né? Acerca da purificação. Ou seja, eles pegaram aquilo que estava acontecendo, tiraram totalmente o foco e levaram para um costume judaico. Então, para proveito de ninguém, aquela discussão estava acontecendo. Então, é sempre bom, quando começa uma discussão, um debate, perguntar assim, escuta, isso vai servir para quê exatamente? Explica aí, desenha para mim que eu não estou entendendo. Em que isso vai glorificar a Deus, glorificar a Cristo, né? Discutirmos isso. Senão fica que nem aquela história de discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, né? Tem uma história, não sei se é lenda, né? Uma cidade na Idade Média que estava a população inteira reunida em torno da catedral, porque lá os bispos estariam discutindo quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. O exército inimigo chegou, não tinha ninguém prestando atenção na chegada do exército inimigo e invadiu a cidade e matou todo mundo. Então, não vamos nos dedicar a coisas que não trazem proveito. Muito importante sempre perguntar. Importante sermos fiéis ao que a Bíblia ensina. Não vamos também celebrar a ceia com cerveja e biscoito e salgadinho. Né? Vamos fazer a ceia aqui. A gente gosta de salgadinho e tomar cerveja, então vamos fazer a ceia. Não. Aí não. Eu estava falando em situações extraordinárias que a gente cuida de uma maneira de não desonrar as coisas do Senhor e, ao mesmo tempo, atender o seu pedido. Mas vamos voltando aqui, então, a João capítulo 3. Levantaram essa questão, versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo, da além do Jordão, que é Jesus, né, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Pronto, além deles desejarem levantar uma questão, tinha o dedinho aí do diabo por trás disso, de levantar uma divisão também. Levantar uma inimizade entre João e o próprio Senhor. E repare que João Batista não responde questão nenhuma acerca de purificação, que era o assunto que eles tinham trazido ali. Ele não responde. Simplesmente deixa passar em branco aquilo. Ele vai no que é importante. No versículo 27, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então ele vai na prioridade. O chamado que ele tinha recebido tinha vindo do céu, para testemunhar daquela pessoa, do Cordeiro de Deus vindo ao mundo, que veio do céu. Então João, muito sabiamente, não vai deixar o foco ir para outro lado. Mas você estava primeiro, era você que estava lá, agora é ele, como é que é esse negócio? Ô João, você não tem autoridade não, João? Que é isso? Estão passando a perna em você, João? Você já foi rebaixado? Botaram você no banco do reserva? Percebe? Essa é a jogada do diabo, sempre colocar divisões, né? Colocar distrações, tirar o foco realmente do que é importante. E ele vai responder e diz assim, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Do céu. É para lá que nós temos que olhar. Deixa eu ver, de onde veio? Veio do céu? Então é isso que nós vamos nos ocupar disso. Quem é esse homem que também está batizando aí, além de mim, João, né? Quem é esse homem?
Aí Jesus, de onde ele veio? Não, veio do céu. Ah, então ele vai agora no versículo 28 dizer: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo. Ele deixou muito claro isso. Mas sou enviado adiante dele, antes dele. Eu vim abrir a picada na mata. Eu vim abrir o caminho. Eu vim aplanar o caminho do Senhor. Aí ele vai além, no versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, que o ajuda e escuta, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Entenda que Israel tinha um esposo no Antigo Testamento, que é Jeová, que é o próprio Jesus. Não é? No Antigo Testamento se apresentando como Jeová. Ele é o esposo que aparece no livro de Cantares. O livro de Cantares é uma ode de amor, é uma canção de amor entre um esposo e uma esposa. Esse esposo é Jeová, essa esposa é Israel. E é uma ode de amor mesmo. Tanto é que judeu com menos de 50 anos ou 40 anos, não lembro agora, no judaísmo mais rigoroso, eles não podiam, o livro de Cantares não podia ser lido por menores de 40 anos, porque era considerado muito pesado, muito sexual, muito sensual o livro de Cantares. Então não deixava os menores de 40 anos ler o livro. Não sei se é 40 ou 50, acho que era 40. E tinha que mostrar carteirinha, né, para poder ler o livro de Cantares. Então, esse esposo do Antigo Testamento é Jeová. Essa esposa do Antigo Testamento é Israel. Mas nós vamos ver que esse termo aqui é usado de maneira genérica a respeito do Senhor e dos que são do Senhor. Porém, ele acrescenta uma outra classe de pessoas aqui, o amigo do esposo. E depois nós vamos aprender, já nas epístolas dos apóstolos, que o esposo é Jesus, a esposa é a igreja, e o amigo do esposo, ou os amigos do esposo, são todos aqueles que não fazem parte da igreja, como João Batista, que assistem, dão assistência ao esposo. E ele, o que acontece? Alegra-se muito com a voz do esposo. Alegra-se muito com a voz do esposo. Existe uma passagem também, que nós não vamos ler, porque acho que está em Mateus 25, né? Que é das bodas, das 10 virgens. 5 virgens loucas e nécias, né, tolas, e 5 sábias. A diferença entre elas é que 5 não estavam preparadas para receber o esposo, e 5 estavam preparadas, porque 5 não tinham azeite, o azeite é uma figura do Espírito Santo, e 5 tinham. E quando o esposo chega, aí vem o noivo, né? Aí vem o esposo. Só 5 estavam com as suas lâmpadas acesas. E aí as 10 estavam dormindo. Mas aí 5 foram comprar azeite, não deu tempo, e 5 estavam com as lâmpadas acesas e entraram. Eu li uma vez um negócio interessante, que diz que é uma versão do Evangelho etíope, uma versão da Etiópia, se não me engano, uma das muitas versões, né? Muitas traduções, e foi traduzida para uma língua da Etiópia. E nessa versão estaria escrito assim, à meia-noite se ouviu um brado, eis aí vem o noivo e a noiva. Achei interessante isso. Porque muita gente pensa que a noiva são as 5 virgens. Mas ali não havia igreja ainda. Ali não havia igreja. E as 5 virgens são damas de companhia. Ele não ia casar com 5. O noivo ia casar com a noiva só, né? Não com 5 damas de companhia. Né? Ia ser um escândalo o noivo lá na frente, de olho nas damas de companhia. Não. Ele vai casar com a noiva. É a noiva que vai. Então, achei interessante essa versão que existe, né? Não sei se é etíope ou tem um outro nome a versão, uma tradução, na verdade, onde inclui a noiva nessa... eis o noivo e a noiva. Porque faz bastante sentido pensar que a noiva vinha vindo junto com o noivo, né? E aí as damas de companhia entram para esse matrimônio. Mas voltando aqui
João completa no versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. O que ele estava dizendo ali? Terminei minha tarefa, completei a obra que eu tinha que fazer aqui. E agora ele termina com essa frase maravilhosa, do versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso, todo cristão deveria falar isso. Num mundo em que existem tanta vontade de idolatrar homens, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu odeio quando pessoas me escrevem assim, você, Mário, é um grande pregador, é um grande cristão, é um grande uma pinóia. Não é nada disso. Por favor, olha para onde você tem que olhar, olha para cima, tira o olhar de mim, olha para cima. É para Cristo que tem que olhar só. Para Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua. Esse devia ser o desejo de cada cristão deste mundo. Teve uma que escreveu para mim hoje, mandou um e-mail e falou assim, ela escreve uns e-mails com um monte de heresias, um monte de erros graves, né? E é uma mulher querendo ensinar doutrina, apocalipse e tal. Eu nem consigo ler. Eu leio às vezes no comecinho e já arquivo. E acho que ela viu que eu arquivava e que eu não dava resposta, e que eu escreveu para mim e falou assim, não sou mais sua admiradora. Falou para a pessoa errada. Eu falei, ainda bem que não é minha admiradora. Eu não quero admiradores, não busco admiradores. Olhe para Cristo só, admire a Cristo só ele que você tem que admirar. Esqueça o homem. Põe aqueles. Não tem aqueles jornais que passam na televisão que quando mostra uma criança tem que borrar a cara da criança? Não borre a minha cara, então, para você não pensar em mim. Pense em Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É com aquele que vem do céu que nós devemos nos ocupar sempre. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo